Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Romanos 8, verso 13. Considere os males do pecado. Refiro-me aos males presentes. O perigo diz respeito ao que está por vir. O mal está presente. Podem ser mencionados alguns dos muitos males que acompanham um pecado não mortificado. A. Entristece o Santo e Bendito Espírito, dado aos cristãos para neles habitar e permanecer. Assim o apóstolo, em Efésios 4, 25 a 29, diz: para dissuadir aos cristãos de muitas concupiscências e pecados, oferece Paulo a seguinte motivação: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Verso 30. Não entristeçam o Espírito de Deus, diz ele, por meio de quem vocês recebem tantos e tão grandes benefícios, dos quais ele cita como exemplo um que é notável e excelente, o selo para o dia da redenção. O Espírito se entristece por isso, assim como um amigo terno e amoroso é entristecido pela maldade que recebeu do amigo da parte de quem só esperava o bem. Assim acontece com esse Espírito terno e amoroso, que escolheu nosso coração para habitar e ali fazer em nosso favor tudo quanto nossa alma deseja e precisa. É entristecido quando abrigamos no coração com ele seus inimigos e aqueles que ele terá de destruir. Ele não deseja nos afligir nem entristecer, diz Lamentações 3:33. Mas será que o entristecemos diariamente? Por isso, às vezes, se diz que o espírito fica magoado ou entristecido de coração, para expressar o significado maior de nossa provocação. Caso ainda exista na alma algum resquício de sinceridade cheia de graça, se não estiver totalmente endurecida pelo engano do pecado, essa consideração, sem dúvida, a afetará. Pensem em quem e no que você é, em quem é o espírito que está entristecido, o que ele fez por você, por que ele vem até a sua alma, o que já operou em você, e sinta-se envergonhado. Para os que andam com Deus, não existe maior motivação e incentivo à santidade e à preservação do coração e do espírito em toda a pureza do que este, que o bendito Espírito, comprometido a habitar neles como templos de Deus que são, e a conservá-los dignos da pessoa que neles habita, continuamente observa o que eles acolhem no coração e se regozija quando seu templo é conservado livre de contaminação. Esse foi o grande agravante do pecado de Zinri, que introduziu uma adúltera na congregação, à vista de Moisés e dos demais que choravam pelos pecados do povo, como está em Números 25, verso 6. Não é mais séria nossa aceitação de um pecado quando permitimos que habite em nosso coração, quando é acolhido, como forçosamente acontece se somos cristãos, sob o olhar típico do Espírito Santo, zeloso de conservar puro e santo o seu tabernáculo? B. O Senhor Jesus é ferido de novo por esse pecado. Sua nova criatura é ferida no coração. Seu amor é frustrado e seu adversário gratificado. Assim como abandonar totalmente a Jesus mediante o engano do pecado é crucificá-lo de novo e expô-lo à vergonha pública, também, quando alguém acalenta o pecado que Jesus veio para destruir, deixa-o ferido e triste. C. O pecado anula a utilidade do indivíduo em sua geração. Suas obras, seus esforços, sua labuta raras vezes recebem a bênção de Deus. Caso se trate de um pregador, Deus quase sempre golpeia seu ministério de modo que trabalhe em meio às chamas e não seja honrado com qualquer sucesso nem com a realização de obra alguma para Deus de verdade. Ele pode atrair homens, mas homens que continuarão sem serem regenerados. O mesmo se pode dizer de outras atividades. Nestes dias, o mundo está cheio de cristãos professos pobres e inexpressivos. Pouquíssimos andam em alguma beleza ou glória. Quantos são estéreis e inúteis em boa parte do que fazem? Das inúmeras razões atribuídas a esse triste estado, receamos com justiça que uma das mais importantes seja o fato de muitos acalentarem no íntimo concupiscências
que lhes devoram o espírito. Fixam-se como vermes na raiz da sua obediência, corroendo-a e enfraquecendo-a dia a dia. Todas as graças e todos os meios pelos quais a graça pode ser exercida e desenvolvida são prejudicados. E quando há algum sucesso, Deus fulmina os empreendimentos desses indivíduos. Essa, portanto, é minha segunda diretriz e diz respeito à oposição a ser feita contra o pecado e à sua permanência na alma. Mantenha vivas no coração essas e outras considerações sobre a culpa, o perigo e a iniquidade. Medite muito nessas coisas. Fixe continuamente a atenção nelas. Ocupe seus pensamentos com essas considerações. Não se desligue nem se desvie delas, até que comecem a influenciar poderosamente a alma e a faça estremecer. Deixe a consciência sentir o peso da culpa desse mal, não somente se considerando culpada, mas também sentindo o peso dos efeitos e dos reais distúrbios provocados por essa indisposição moral. Para o desenvolvimento correto dessa regra, oferecerei algumas diretrizes específicas. 1. Adote o método de Deus na questão e comece com as proposições gerais para em seguida observar as particulares. A. Faça a sua consciência sentir a culpa que nela se encontra à luz da retidão e da santidade da lei. Traga a santa lei de Deus para dentro da consciência. Ponha a sua corrupção diante dessa lei. Ore para que sua consciência seja tocada por ela. Considere a santidade, a espiritualidade, a ardente severidade, a interioridade e a qualidade absoluta da lei. Pense em como é possível ficar diante dela. Ocupe a consciência com o temor do Senhor por meio da lei, em como é justo cada transgressão receber a merecida recompensa. Talvez sua consciência invente disfarces e evasivas para não sentir o poder dessa consideração, tais como: o poder condenatório da lei nada tem a ver com você, pois já está liberto, e assim por diante. Embora não se sinta confortável com ela, não precisa se preocupar muito. Diga à sua consciência que ela não conseguirá qualquer evidência de estar livre do poder condenatório da lei. Enquanto sua concupiscência não for mortificada, continuar ocupando seu coração, fazendo com que a lei justifique a petição contra você para obter pleno domínio da sua vida, será uma criatura perdida. Portanto, é melhor ponderar ao máximo o que a lei tem a dizer. Com toda certeza, aquele que alega de todo o coração estar liberto do poder condenatório da lei, mas que secretamente concede permissão, ainda que mínima, a qualquer pecado ou concupiscência, não é capaz de comprovar sua firmeza espiritual, nem de demonstrar de fato e de modo apropriado estar liberto daquilo que tanto afirma estar livre. Além disso, seja qual for a questão em pauta, a lei é comissionada por Deus para apanhar transgressores onde quer que os ache. Leva-os perante o trono divino, onde terão de se defender. Essa é a sua situação agora. A lei o desmascarou e o levará diante de Deus. Se conseguir pleitear o perdão, tudo bem. De outra forma, a lei realizará a sua obra. Entretanto, a obra apropriada da lei é desmascarar a culpa do pecado, despertar e humilhar a alma por causa dele, ser um espelho que reflita exatamente o pecado. Caso você se recuse a lidar com ela nessa base, não será pela fé, mas pela dureza do seu coração e pelo engano do pecado. Essa é uma porta através da qual grande número de cristãos professos sai para a apostasia declarada. Buscando o livramento da lei, não mais consultaram sua orientação e suas diretrizes, nem a aceitaram como medida de seus pecados. Pouco a pouco, esse princípio passou, sem que se sentisse, de mera noção para influência sobre o entendimento prático. Depois de tomar posse ali, deixou a vontade e as disposições da alma liberadas para todas as formas de abominações. Por causa de coisas assim, digo, induza sua consciência a escutar com diligência o que a lei fala em nome do Senhor a respeito do seu pecado e da sua corrupção. Se seus ouvidos estiverem abertos, ela lhe falará com uma voz que o deixará tremendo, que o lançará por terra, deixando-o atônito.
Se quiser mortificar sua corrupção, precisa conectar sua consciência à lei e protegê-la de todos os disfarces e exceções, até que ela reconheça a própria culpa com clareza e eficácia de entendimento, a fim de que, a partir daí, conforme diz Davi, seu pecado sempre o persiga, como está no Salmo 51, verso 3. B. Leve sua consciência ao Evangelho, não para receber alívio, mas para ter convicção de sua culpa. Olhe para aquele a quem traspassou e amargure-se. Diga à sua alma o que fiz, quanto amor, quanta misericórdia, quanto sangue, quanta graça desprezei e pisoteei. É assim que retribuo ao Pai o seu amor, ao Filho o seu sangue, ao Espírito Santo a sua graça. É assim que recompenso o Senhor. Maculei o coração pelo qual Cristo morreu para lavar, que o bendito Espírito escolheu para habitar. Como posso ficar sem me lançar ao pó? O que direi ao querido Senhor Jesus? Como erguerei a cabeça com confiança diante dele? Considero a comunhão com ele de tão pouco valor que, por amor a essa concupiscência vil, quase não deixei o mínimo espaço para Jesus se deleitar e participar em comunhão comigo em meu coração. Como escaparei se negligenciar tão grande salvação? Ao mesmo tempo, o que direi ao Senhor? O amor, a misericórdia, a graça, a bondade, a paz, a alegria, a consolação, desprezei e considerei como nada, só para acalentar um pecado no coração. Alcancei uma visão da face paterna de Deus para contemplar seu rosto e provocá-lo face a face. Minha alma foi lavada a fim de ter mais espaço para novas impurezas. Vou esforçar-me para tornar vão o propósito da morte de Cristo. Vou entristecer diariamente esse espírito mediante o qual sou selado para o dia da redenção. Ocupe sua consciência diariamente com esses pensamentos. Veja se ela consegue manter-se firme diante desse agravamento de sua culpa. Se ela não for levada a se rebaixar e a se quebrantar na medida certa, receio que o seu caso seja perigoso. 2. Passe para as proposições particulares. Agora, todos os benefícios dos princípios gerais do Evangelho devem ser levados em conta, como, por exemplo, a redenção, a justificação e coisas semelhantes. Considere, em especial, o amor pela alma expresso por eles mediante o agravamento da culpa, da corrupção. A. Considere a paciência e a tolerância infinitas de Deus com você. Considere como o Senhor poderia tê-lo tornado vergonha e opróbrio deste mundo, objeto da ira para sempre, como você nasceu, como tem sido falso e traiçoeiro com Deus em muitas ocasiões, lisonjeando com os lábios, mas quebrando todas as promessas e compromissos com Ele por meio do pecado contra o qual agora luta. Mesmo assim, Deus poupou você em muitas ocasiões. Embora tenha a ousadia de pôr a paciência dele à prova para ver até onde ele aguenta, porque ainda peca contra o Senhor, quer cansá-lo e submetê-lo às suas corrupções. Será que achava totalmente impossível que Deus o suportasse por mais tempo? Que ele o repudiaria e que não seria mais gracioso com você? Que toda a tolerância dele se esgotara e que o inferno e a ira já estavam preparados e prontos para você? Entretanto, acima de todas as suas expectativas, ele voltou a visitá-lo com amor. Mas mesmo assim, você continua a provocá-lo diante de sua glória. B. Quantas vezes esteve a ponto de se endurecer pelo engano do pecado, mas pela graça rica e infinita de Deus, foi restaurado a comunhão renovada com o Senhor. Não percebeu que estava decaindo da graça, que o deleite das disciplinas, nas ordenanças, na oração e na meditação desapareciam, que aumentava a inclinação para o viver frouxo e descuidado, e que todos esses males, assim como antes, começavam a se amaranhar novamente em sua vida, de forma quase irreversível. Ocupou-se de prazeres, de caminhos e de convívio com companheiros de quem Deus se desagrada. Quer aventurar-se para ainda mais perto da beira do abismo do endurecimento? C. Todos os meios de Deus lidar com você pela graça, com disposições providenciais, livramentos, aflições,
misericórdias, prazeres, tudo acontece aqui. Por isso digo, e por meios semelhantes, bombardeie sua consciência e não lhe dê sossego até sentir totalmente a culpa da corrupção que habita em você, até que tome conhecimento de sua ferida e se prostre no pó diante do Senhor. Se isso foi feito de modo eficaz, todos os demais esforços perderão valor. Enquanto a consciência tiver meios de aliviar-se da culpa do pecado, a alma nunca tentará fazer a própria mortificação. Estando assim afetado por seu pecado, passe em seguida a buscar o anseio e o desejo constantes de livrar-se do poder dele. Não permita que o coração fique um momento sequer acomodado com seu estado e condições atuais. Desejos ansiosos de realização natural e social não têm valor nem consideração, além de incitar e de despertar o indivíduo em quem existe o uso diligente de meios para alcançar o objetivo visado. No campo espiritual é diferente. O anseio profundo de livramento é, em si, uma graça e tem grande poder para conformar a alma ao que deseja. Por isso, o apóstolo, ao descrever a divina tristeza do arrependimento na carta aos Coríntios, atribui esse desejo veemente a uma das importantes graças colocadas em ação, como está em 2 Coríntios 7:11. No caso do pecado que habita em seu íntimo e do poder que nele opera, o que ele declara? Em Romanos 7:24. Seu coração anseia ardente e apaixonadamente por libertação. Se essa é a mentalidade dos santos ao fazer o exame geral do pecado que neles habita, como será ampliada e ressaltada quando se acrescentarem a ira e o poder assustador de algum pecado e corrupção específicos. Pode ter certeza de que, se não ansiar por livramento, não o obterá. Isso deixará seu coração vigilante em busca de todas as oportunidades de obter vantagem contra o inimigo, disposto a aceitar qualquer tipo de assistência para destruí-lo. Os desejos ardentes são a própria vida de quem ora continuamente. Isso nos é recomendado em todas as condições, e em nenhuma delas é mais necessário do que quando é preciso pôr em operação a fé e a esperança, movendo a alma em direção ao Senhor. Coloque sua alma numa condição de ofegar e de suspirar. Anseie, suspire, clame. Você conhece o exemplo de Davi. Não precisa insistir nele. Considere se a indisposição moral que deixa você perplexo não está arraigada em sua natureza e não é acalentada, alimentada e ampliada por sua constituição. Sem dúvida, uma tendência a determinados pecados pode achar-se no temperamento e na disposição natural dos seres humanos. Nesse caso, considere 1. Isso nem de longe constitui a mínima atenuação da culpa pelo pecado. Alguns, com uma conotação abertamente profana, atribuirão toda a perversidade a seu temperamento. Não sei se outros usam a mesma consideração para se sentir livres da culpa de sua intemperança. Por causa da queda, da depravação original da nossa natureza, o combustível e o alimento de qualquer pecado permanecem em nosso temperamento natural. Davi reconhece o fato de ser pecador de nascença, desde que foi concebido pela sua mãe, no Salmo 51, verso 5. Fato que agrava e não diminui nem atenua o seu pecado. Se você tem especial tendência a determinada intemperança pecaminosa, isso não passa de manifestação da concupiscência original da sua natureza, que quer rebaixá-lo e humilhá-lo. 2. O que você precisa ter sempre em mente em seu andar com Deus é que seu temperamento e sua disposição concedem imensa vantagem ao pecado e a Satanás. Sem vigilância, cuidado e diligência, certamente prevalecerão contra a sua alma. Milhares de pessoas já foram lançadas precipitadamente no inferno por esse motivo. De outra forma, na pior das hipóteses, teriam ido numa velocidade mais suave, menos provocadora, menos maligna. 3. Para a mortificação de uma indisposição moral tão arraigada na natureza humana, além de todos os meios e modos já mencionados, nos quais ainda assim insistirá, existe um recurso notavelmente apropriado. É aquele do apóstolo: mas esmurro meu corpo e faço dele meu escravo. 1 Coríntios 9, 27. Reduzir o próprio corpo à sujeição é uma ordenança de Deus
que visa a mortificação do pecado. Refreia a raiz natural da indisposição moral e a faz murchar ou remover-lhe a riqueza do solo. Verifique as ocasiões e as oportunidades que sua indisposição moral aproveita para exercer domínio e se manifestar. Vigie todas elas. Essa é uma das partes da disciplina que nosso bendito Salvador recomenda a seus discípulos e que chama de vigilância. O que lhes digo, digo a todos: vigiem. Marcos 13, 37. O que em Lucas 21, 34 é expresso: tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês. Vigiem todas as manifestações de suas corrupções. Refiro-me ao dever que Davi professava pôr em prática. Disse ele: guardei-me de praticar o mal. Salmo 18, 23. Ele vigiava todos os meios e táticas de sua iniquidade, a fim de lhes tomar a dianteira e de se levantar contra eles. É a isso que somos convocados com a ordem de considerar os nossos caminhos. Pense nos caminhos, convívios, oportunidades, estudos, negócios e condições oferecidos no passado ou que lhe continuam sendo oferecidos, que tiram vantagem da sua indisposição moral. Coloque-se zelosamente contra todos eles. O ser humano faz isso contra as enfermidades e indisposições físicas. A estação, a comida, o ar que lhe faz mal, tudo isso é evitado. As coisas da alma têm menos importância. Saiba que quem ousa distrair-se com oportunidades de pecar, também ousará pecar. Aquele que se aventura nas tentações à iniquidade, também se aventurará na própria iniquidade. Azael achava que não era tão ímpio quanto o profeta disse que seria. Para convencê-lo, o profeta não lhe diz mais do que: você se tornará rei da Síria. 2 Reis 8:13. Se gosta de se aventurar em tentações para a crueldade, será cruel. Se contar a um homem que cometerá tais e tais pecados, ele ficará assustado. Se conseguir convencê-lo de que se aventurará nessas ocasiões e tentações, pouca base sobrará para ele se sentir confiante. As diretrizes específicas pertinentes a esse assunto são muitas para serem abordadas aqui. Todavia, como o assunto não é menos importante do que as demais doutrinas que aqui temos enfocado, tratei-o de modo mais amplo em outros itens que falam sobre a tentação. Oponha-se poderosamente contra a primeira manifestação da sua indisposição moral, contra as primeiras ideias que surgirem. Não a deixe conquistar um mínimo terreno sequer. Não lhe diga: até aqui você pode chegar, mas não além. Se ela tiver licença de avançar um só passo, dará mais um. É impossível determinar limites para o pecado. É como a água num canal, uma vez que irrompe, segue o próprio curso. É mais fácil refreá-la quando está parada do que quando em movimento. É por isso que Tiago fala da graduação e do processo da concupiscência em Tiago 1, 14 e 15, a fim de que possamos detê-la logo no começo. Ao perceber que sua corrupção começa a embaraçar-lhe os pensamentos, oponha-se a ela com todas as suas forças, com mais indignação do que se tivesse conseguido todos os seus propósitos. Considere o que um pensamento impuro deseja alcançar. Quer que você deite e role na tolice e na imundície. Pergunte à inveja o que ela almeja: a morte e a destruição. Lute contra ela com mais vigor do que se já estivesse humilhado em iniquidade. Sem essa tomada de posição, não terá vitória. Assim como o pecado conquista terreno nas afeições da alma para se deleitar nelas, também o faz no entendimento para aviltá-lo.